A paz do Senhor. Estamos felizes de estar aqui com os nossos irmãos. Somos da mesma idade, não é? Um pouco mais, um pouco menos, mas estamos vivendo esse momento, que é um momento especial na economia de Deus. E eu estava olhando aquilo que eu estou sempre vendo, né? Multidões. Aqui no Manaim, em outras partes, mas aqui nós estamos vendo um grupo, uma multidão de jovens. E eu quero dizer para os nossos irmãos de que as coisas do Senhor não estão simplesmente no desejo pessoal, em um projeto individual. Quando nós olhamos aquilo que é o projeto do Senhor para esta grande obra. E o Senhor nos disse que neste próximo ano a obra daria um grande salto. E nós estamos nos preparando para isso. Já temos os roteiros, inclusive, de ônibus que vão sair daqui do estado do Espírito Santo e de outras partes para o Brasil, norte e sul, todo mês. E nós vamos contar com o trabalho, né, com o esforço dos nossos jovens para esse trabalho de evangelização. Nós queremos atingir o sertão, né, sertões do Brasil. Nós temos o sertão pernambucano, daquela região toda, áreas inóspitas, mas nós precisamos ir lá. E Deus tem uma grande obra para realizar nesses lugares que precisam de ouvir a palavra do Senhor. Não somente o norte, mas o sul. E grupos sairão. Nosso objetivo é pelo menos 2 ônibus por mês saindo daqui para um trabalho. E vamos, evidentemente, marcar datas onde as pessoas que estão de férias poderão fazer essas viagens. Nós temos uma experiência muito grande que fizemos alguns anos atrás. Eu estive em várias viagens de ônibus, todo o país, o sul do país, andando, parávamos ali em cada cidade, havia um trabalho de evangelização. E eu quero dizer uma coisa: hoje o povo, de um modo geral, as pessoas de um modo geral, estão mais receptivas. Esse é um tempo necessário de trabalho e nós não podemos demorar. A obra exige pressa. Nós temos que andar depressa, porque o tempo está se cumprindo. A porta da graça vai se fechar. O milênio está se encerrando. Vamos entrar no último milênio, no 7º milênio, onde as propostas são diferentes do projeto de Deus. A igreja já estaria partindo para a eternidade no seu arrebatamento. E o mundo vai continuar. Mas na verdade, nós sabemos que esse tempo agora é um tempo de decisão. Bom, eu poderia falar muita coisa hoje aqui, mas o ambiente aqui, o momento é de testemunhos. Existem muitos testemunhos. Eu poderia falar a respeito do meu chamado para o ministério. Eu podia falar a respeito desse tempo todo de vida da obra, os passos doutrinários que nós já vivemos. Eu podia falar de uma atenção que tive que dar por orientação do Senhor quando fui a Israel, quando estive no Monte das Oliveiras, quando fui batizado no Rio Jordão. Eu vou dizer muitas coisas e lembrar daquele dia quando de fato eu subi por orientação do Senhor. O dia era um dia frio, eu não vou me delongar sobre isso, mas ali o Senhor nos falou particularmente. O Senhor disse: você e eu. Eu vi a situação difícil que eu fiquei, porque o dia estava, não é, declinando. Jerusalém estava lá embaixo, porque o Monte das Oliveiras dá
uma das suas faces para a cidade de Jerusalém. Os muros já estavam iluminados, mas muito frio. E eu comecei a me esconder em um canto e outro. E o Senhor disse: você está com frio, né? Eu disse: muito. Meu filho dormiu muitas noites nessas locas de pedra. Quando você vira o lado posterior do Monte das Oliveiras, você vê os locais de pedras ali, assim. E o Senhor nos fez lembrar, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu ali, aflito mesmo assim, pude ouvir as instruções do Senhor. Diz assim: vou colocar em tuas mãos uma grande fortuna. Eu disse: pronto, estou rico. A fortuna é essa, é a obra do Espírito. E é tudo que nós temos, né? E eu vou dizer aos irmãos: não é pouco, não é muito. Temos de sobra, não é? Especialmente no material humano, né? Está aí. E nós ficamos pensando: o que é que vamos fazer de tudo isso que está aí? Nós temos um projeto. Eu sempre pensando no seguinte: fizemos a primeira grande reunião, foi aqui, na Desportiva Ferroviária. A Desportiva Ferroviária devia caber mais ou menos umas 30, 35 mil pessoas. Foi um sucesso, porque quando nós estivemos no Monte das Oliveiras, eu disse: eu quero uma grande reunião no maior local. Nós éramos meia dúzia, maior local da cidade. Eu fiquei pensando: meu Deus, onde isso é? A Desportiva. Nós éramos poucos, né? 35 mil pessoas. E o jogador que tomava conta, depois ficou até chamado Djalma, disse: ó, em nenhum jogo de futebol houve tanta gente quanto esse aqui. No dia vinha gente de todos os lugares, todas as partes. Inclusive esses hinos eram tocados nos carros de som. As dificuldades financeiras eram muito grandes, mas o Senhor provia todas as coisas. E naquele dia eu me lembro, eu cheguei um pouco mais cedo. Nós tínhamos o púlpito, que era um pouco maior do que esse, mais alto. Tivemos que providenciar um púlpito para ser montado no dia. E o púlpito devia ter mais ou menos uns 4 metros de altura, porque estávamos numa ponta tivemos que tirar a trave, porque ia haver um jogo de futebol e ninguém podia mudar, porque fomos uma federação aqui, não troca, não pode, tem que haver, porque é da Federação Nacional. O técnico do time que ia jogar tinha sido meu aluno, e eu fui procurá-lo, e ele: professor, me chamava: professor, infelizmente não posso fazer nada. De minha parte eu faria com toda boa vontade, mas, e o Senhor dizia assim: eu vou tirar o jogo dali de dentro, vou tirar. Preparamos o púlpito 3 ou 4 dias antes, com essas estruturas de metal, com certos materiais mais fáceis de trabalhar. Ficou tudo pronto e terminou o jogo. Eles disseram: vamos transferir para de manhã o jogo. Na véspera transferiram o jogo de manhã. Quando deu 1h da tarde, nós começamos a montar o púlpito, que era bem o dobro, o triplo disso, porque embaixo ficava a turma que tocava os instrumentos, o som. E me lembro, eu tinha um colega que foi meu colega de faculdade também na Marinha, e nós éramos amigos contemporâneos, fomos colegas de Elcio Álvares, que foi governador do estado. E Elcio foi jogar botão, aliás, ele foi jogar botão na casa de Elcio, que Elcio era o governador. Então ele gostava de jogar botão.
E deu mais ou menos uma determinada hora, lá pelas 3 horas da tarde, aí diz o Elcio para Vitório, que era o meu amigo, nós éramos conhecidos e amigos: ô Vitório, eu fui convidado para um negócio aí, de uma reunião lá de Gedeuti. Aí o Vitório disse: o quê? Sim, que horas? 5 horas. Vai embora que ninguém vai te esperar lá não, rapaz. Você é governador, aquele pessoal não espera ninguém não. Acontece que ele chegou em cima da hora e assustou todo mundo, porque o locutor, uma voz muito boa, nunca vi um som daquele, sons trondosos: acaba de chegar a sua excelência o governador do estado. Aí tocou o hino do estado do Espírito Santo, depois o hino nacional, e começamos aquela grande reunião ali. Curas, sinais maravilhosos. Nós não sabíamos o que fazer. O resultado daquela reunião que tivemos com o Senhor lá no Monte das Oliveiras. E o Senhor disse mais: vou te mostrar coisas que não é para falar aos outros, segredos. Os irmãos querem saber qual foi o segredo? Como é segredo, eu não vou falar. É muito curioso, né? Mas isso é verdade. Mas, meus irmãos, momentos assim. Mas eu estava vendo aqui esse grupo Evangelho Sem Fronteira. Estava pensando aqui no grupo que nós vamos ter, que já temos, que é quase que uma instituição, que é Unidos em Família. Os irmãos terem uma ideia, foi aberto, né, a inscrição, abriu com 10, 15 minutos, não tinha mais lugar. E vamos ter, aí diz: não, vamos repetir então, ainda no mês de janeiro, porque as pessoas ficaram sem saber. Vamos repetir ainda para esse mês próximo, o segundo Unidos em Família. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós hoje temos, fiquei pensando, hoje nós não temos aqui no estado do Espírito Santo um lugar que possa acomodar a nossa população só aqui da Grande Vitória. Pelo que os irmãos estão vendo, isso aqui é um grupo de jovens, evidentemente não estão todos aqui, dado que tem uma dispersão muito grande, mas nós temos aproximadamente uma população de 14 a 20 mil jovens aqui na região da Grande Vitória, e nós não temos um lugar para colocar esse povo todo num dia só. Mas nós vamos fazer isso. Vamos para a rua, vamos para o meio da... Onde nos couber, nós estamos... Vamos para essa grande batalha desse próximo ano. Lembrando também do grupo de irmãos Semente Preciosa. Nós queremos unir todos. Já imaginaram? Ciência e fé. Meus irmãos, são grupos que estão se integrando. E esses nossos irmãos aqui também de Semente Preciosa são irmãos de muita utilidade, central utilidade para a obra. É um povo de oração, como os irmãos estão vendo aqui os testemunhos. Mas eu vou agora falar rapidamente alguns pequenos momentos que tivemos de experiências com o Senhor. Eu estava tinha sido determinado uma viagem minha em 1972 aos Estados Unidos, que era dar início à obra nos Estados Unidos. O pastor Dodge tinha uma ligação com um grupo de missionários da África. É um casal, ela tinha sido, já estava bastante idosa, era matriarca, surda, porque ela foi picada por um mosquito lá na África, e eles nos acolheram, fizeram questão que nós ficássemos naquela casa. Era Elmo e Dick, na cidade de Rochester. E ali ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a obra ali, naquela casa. O Dick, que era o esposo, esteve aqui. Ele não estava muito bem, também foi picado por um mosquito, eu não sei, com um inseto, e tinha um problema cardíaco.
E nós aprendemos muito com eles e vimos, vamos dizer, o ocaso da obra de evangelização que os Estados Unidos fez naquele tempo, vimos o final de um ministério extraordinário, quando os grandes missionários iam para os rincões da África, ali se internavam, a maioria morria de doenças e outros eram destruídos, até mesmo mortos, mas eles deixaram, de certa forma, uma marca, mas vieram marcados também. Parece que tudo aquilo acabou e a América se esqueceu do seu caráter de evangelização, porque ela tinha condições financeiras de fazer isso. Mas quando estivemos lá, eu estava de véspera para essa viagem. Eu tinha sido acometido de um problema de cordas vocais. Tinha estado em São Paulo e eu tinha minha clínica. Eu confesso que as pessoas com quem eu encontrava, eu me esquivava, porque até dizer bom dia, boa tarde, eu tinha dificuldade. Eu disse, bom, eu já falando em português já é difícil, quanto mais em inglês. Ir lá para os Estados Unidos desse jeito. Foi. Quando chegou na antevéspera da viagem, porque a véspera eu devia estar na igreja de Vitória, que era ali onde é o relógio da Praça 8. Eu devia estar lá na véspera, que era a minha despedida, pastor Jonas, todo mundo. Então a maior felicidade, né? Eu ir para os Estados Unidos, né? E a obra mandar o primeiro representante, né? Era o máximo, né? E eu na pior dificuldade, porque eu costumava nem ir a Guarapari, de tão distante que era. Quando na antevéspera eu não pude pregar, comecei, não falava. Aí o Senhor levantou um servo lá no meio e disse assim: estou te curando agora. Acabou o problema da garganta, o problema da voz, acabou de uma vez. Aí eu fui pregar no outro dia na igreja de Vitória e todo mundo: o que houve? O que aconteceu? O milagre. Meus irmãos, esses milagres o Senhor fez de várias maneiras. Eu estava no Manaim, tinha sido batizado com o Espírito Santo anteriormente, era tudo que eu queria. Então, batizado com o Espírito Santo, mas já estou dizendo: bom, você foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala línguas. Tem aquele negócio de entender que batismo com o Espírito Santo tinha que falar línguas. E, na verdade, o presidente do presbitério era batizado com o Espírito Santo, não falava língua, mas tinha interpretação. Então não era o problema, nós tínhamos a certeza de que não é o dom de línguas que identificava o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor nos disse que ia dar o dom de línguas, assim: hoje, ainda hoje, nessa noite, eu vou te dar o dom. E já tinha passado 3 anos que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Estava no Manaim. O Manaim não era aquilo que vocês conhecem hoje. Era uma casa, né, grande, antiga, né, onde morava ali a população, uns alemães e tal. Aquela casa feita, os buracos pelo chão, aquela dificuldade toda. Bom, fomos. Aí eu falei com o Jonas: Jonas, se o senhor vai me dar o dom de línguas hoje, nós vamos para o Manaim. Não, vamos para o Manaim, vamos. Aí eu mais uns 3 ou 4 fomos para o Manaim. 10 horas da noite, nada. 11 horas da noite, nada. E eu gritando, né? Porque naquela época, aleluia, aquele negócio que todo mundo faz, aquele kit, o kit aleluia, estava funcionando ao máximo. Mas aí, quando deu 5 para meia-noite, aí eu disse: Jonas, e aí? Saiu todo mundo e disse: não, Jonas, não, nós vamos voltar. O senhor disse que eu vou falar a língua hoje, é hoje.
Aí disse, então vamos voltar. E aquela frio, porque ali de noite às vezes faz frio, né? Mas, né? Quando deu meia-noite, eu naquela gritaria, você disse assim, cala a boca, senão você não vai ser batizado. Cala a boca. Quando eu calei, aí não era batizado, comecei a falar em línguas estranhas. Mas a coisa era tão boa que Jonas queria dormir. Eu disse, não, Jonas, eu vou continuar. Ficamos até 1h da manhã falando línguas. Nós estávamos, o pastor Jonas veio a falecer. Era o nosso companheiro, tinha dons espirituais, era um homem cheio do Espírito Santo, era um evangelista. Ele não era um doutrinador, mas era um evangelista. E ele veio a falecer. O falecimento dele, pastor, eu não quero passar da hora não, hein? Tá tendo, vê lá, hein? Senão esse povo vai ficar com raiva de mim. Eu estava em casa pela madrugada, pela manhã, 6h da manhã. Aí alguém gritou do lado de fora que era um muro, ali era uma muretazinha, tinha uma cerquinha baixa ali naquele tempo, né? Aí, companheiro. Aí eu falei com minha esposa, Jurama, tem alguém me chamando aí. Ela disse, será que é Jonas? Era Jonas, na janela. Aí eu falei assim, o que houve? Você, Jonas, o que você tem? Companheiro, eu estou indo para o hospital que eu infartei. Você está indo para o hospital? Agora, estou indo para o hospital que eu infartei. Eu vou te levar. Eu disse, não, eu já estou com um motorista aqui, está me levando, era um Fusca que ele tinha lá. E ele levou o Jonas. Quando ele voltou, ele teve uma experiência com o Senhor. E disse o seguinte, olha, eu quero conversar com você. Ele, toda noite, ele saiu da igreja de Vitória, eu tinha na Toca, outros lugares que nós nos encontrávamos em casa, a minha casa, sala grande e tal. Ele disse, rindo, todo satisfeito. Eu disse, o que foi, Jonas? Olha, eu tenho que falar com você, porque o Senhor falou que eu conversasse só com você. Eu só tenho 1 ano de vida, não tenho mais do que isso. E eu quero que você veja o que nós temos que fazer nesse período para que a obra não venha a sofrer. E foi o sofrimento, de fato, quando completou. Ele foi para o hospital em São Paulo, fez um procedimento, voltou, e o Senhor usou, o pastor diz assim, a determinação já dei quanto ao meu servo, e vai ser isso mesmo. Estávamos no Manaim, e naquela época eu costumava arrumar os colchões lá, porque não tinha gente, não era para fazer o serviço. Então eu estava mexendo nos colchões, tinha terminado a reunião, e o Senhor já tinha falado em profecia, e já recolhi o meu servo. Naquela época o telefone era um pouco até mais difícil, não é como hoje. E eu fiquei pensando, será que foi o Jonas, naquele horário que o Senhor falou em profecia, quando estávamos encerrando, ele tinha levado o pastor Jonas. E chegou um grupo para me procurar, para falar a respeito do assunto. Eu disse, vocês voltaram? Por que vocês voltaram? Não, nós voltamos querendo falar com você, aquele cuidado, né? Não, vocês podem falar o que houve. Não, é que o pastor Jonas faleceu hoje, agora às tantas horas. A igreja, que não era muito grande, ela chorava copiosamente. Todo mundo. Parecia que não havia consolo. Ele foi trazido, passou a noite e o povo todo chorando. Choro, mas era um choro doído mesmo. No outro dia ele foi sepultado. Eu estava muito doente. Eu não sabia que eu estava doente. Eu tinha um problema, uma ferida no pulmão.
Só fui saber que eu tinha isso depois. Eu estava indo para o Manaim, fazia ver uma coisa, outra, aquele negócio, né? Conserta daquilo, ali, cava daqui, puxa ali, tudo muito dependente, tudo muito difícil, né, de fazer. Aquela subida assim que tem ali, que eles chamavam antigamente triplex, né? Que era aquele outro templo ali em cima, eu não conseguia subir, não conseguia. Tal era, eu não respirava, não tinha mais respiração, eu andava 10 metros ofegante, uma coisa assim. Naquele dia terminou, foi feito o sepultamento, foram se reunir na minha casa, na minha sala. Eu era o grupo de intercessão do presbitério, eram 6 ou 7 irmãos que estavam ali. Eu disse: olha, eu quero dizer aos irmãos que me despeçam. Eu hoje não tenho, a partir de hoje não tenho mais condições. A minha situação é impossível continuar do jeito que eu estou muito doente, eu não durmo, eu tenho mais de 1 ano que eu não durmo, nem não dormia mesmo. Então era uma luta, né? Dor, quando eu respirava, tipo da coisa que você não dá para entender, porque quando você está naquele estado já devia ter procurado um médico, né? E eu naquele corre, nada, aí o pastor que era o tesoureiro, o pai daqueles, que é o teu menino que é juiz aqui, esse companheiro, ele falou para mim: olha, eu sei que você está triste, está chorando, eu sei, mas isso vai passar. Pastor Jonas partiu. Eu disse: não é isso não, eu não estou em condições nenhuma, vocês vão cuidar agora do presbitério, eu não tenho mais condições nenhuma, meu tempo vai estar cumprido já, eu não tenho mais, o que eu estou sentindo não dá mais para nada, não conte mais comigo. Aí o Senhor usou o pastor que estava ali, assim: olha, o Senhor me deu uma revelação, você vai ficar de joelhos aqui, nós vamos fazer uma imposição de mãos em você, e o Senhor vai te curar agora. Quando eu levantei, estava curado. Dormi aquela noite. Poucos dias depois tinha um exame que eu tinha que fazer na Marinha. Eles fizeram uma radiografia. Estava lá a cicatriz, aliás, nem era uma cicatriz, estava lá o tumor, né? Completamente como se... Aí o rapaz me chamou, o médico, que era muito meu amigo: Gueiros, me chamou de Gueiros, você, rapaz, você está com... O que você está sentindo? Eu disse: não estou sentindo nada, não era possível. Deus tinha me curado. A radiografia, até Amadeu pegou, eu dei para Amadeu, eu não sei se ele jogou fora, ele deve ter jogado, mas ele viu, e vários outros viram a radiografia. Meus irmãos, eu estava vendo aqui os testemunhos, e eu disse assim: eu vou dar um testemunhozinho também, né? Eu vou terminar. O Senhor, eu sempre pedi a Deus, no meu aniversário, uma bênção, um presente, né? O Senhor me dá um presente, né? Na véspera e tal. Aí o Senhor disse assim: eu vou te dar um presente. Chegou o dia, eu digo: vai ser agora de manhã o presente. Nada. Meio-dia, nada. De noite, nada. Aí eu fui dormir, já eram 11h50, esperando o presente. Eu muito abatido, né? Fui deitar. Daqui a um pouco chegou uma turma cantando do lado de fora, uma serenata. Aí eles entraram
rapidamente já é uma serenata. Aí eu me levantei rapidamente. A varanda era grande, eu abri a porta, vocês vão entrar. Ali o Senhor me falou algo muito importante para a minha vida. Foi uma grande experiência. A bênção estava ali. Meus irmãos, os apertos são grandes, né? Mas as bênçãos são maiores. E quando eu vejo esse grupo aqui, que deu esses testemunhos aqui, eu não podia deixar de fazer também, dar esse testemunho aos nossos irmãos. Há muita coisa para ser dita, e num momento próprio, nós vamos ter outras reuniões. Estamos preparando já o Manaim de Vila Velha, já está pronto. Eu gostaria que os irmãos estivessem lá para ver a nossa escola, que já está pronta. E não somente lá, mas outros locais. Vamos continuar nesse trabalho. E eu peço desculpa aos irmãos por ter avançado um pouco, mas essa é a nossa palavra. Eu desejo a todos os nossos irmãos a paz do Senhor.